Bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra. Nós vamos trazer o comentário da lição da Escola Sabatina, dentro do tema geral Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E a lição 2 tem o tema As Alianças de Deus Conosco. E o verso para memorizar está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. A lição vem falando no sábado sobre dois tipos de alianças. A aliança unilateral e a aliança bilateral. A aliança unilateral, ela não depende de nós. Como, por exemplo, Deus manda chuva sobre os bons e os maus. Deus faz nascer a semente, independente da nossa vontade. Deus manda o arco-íris no céu para todas as pessoas. E isso não depende de nós. Deus manda o frio e o calor, e não depende de nós. Isso é uma aliança unilateral. Mas a aliança bilateral, ela requer deveres e direitos. E depende da nossa condição também, de aceitarmos a nossa parte ou deixarmos de cumprir. E dentro dessas alianças, da aliança bilateral, nós vamos estar trazendo na lição de domingo a aliança da salvação. E a aliança da salvação é uma aliança bilateral. Porque a salvação, embora seja para todos, todas as pessoas, há uma condição. Tem pessoas que aceitam e outras não. E no livro de São João, capítulo 1 João 5,3, Mateus 10, 22, João 6, 29 e 2 Pedro 1, versos 10 e 11, traz algumas informações para nós, bíblicas, sobre esta aliança, sobre a condição dessa aliança da salvação. Primeiro, nós devemos crer no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos persistir até o fim. Nós precisamos permanecer ligados a Cristo. Nós precisamos crer que Jesus foi enviado por Deus. A salvação é uma iniciativa de Deus, é iniciativa do céu. Nós precisamos ser diligentes para não tropeçar em nossa fé, em nossa comunhão, em momento algum. Então, a aliança bilateral, Paulo compreendia muito bem a sua natureza. Tanto que ele compreendia que ele cumpriu a sua parte no acordo. Ele combateu o bom combate da fé. Ele completou a carreira que lhe estava proposta. E ele aguardava receber de Jesus Cristo a coroa da vida. Paulo compreendia que a salvação é pela fé, mediante a graça em Cristo Jesus. Embora a salvação seja um presente não merecido, nós precisamos entender, precisamos reconhecer a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos. Nós precisamos estender a nossa mão para Deus, dizendo: Senhor, eu aceito, eu dependo de Ti, eu não sou autossuficiente. E esta salvação também, aceitando ela, eu estou aceitando o acordo numa vida de compromisso. Eu aceitando esta salvação, eu vou revelar sempre ao mundo que eu estou em busca de uma pátria superior. Dentro desta aliança da salvação, que é bilateral, eu preciso estender a mão a Deus, dizendo: Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador. E eu quero fazer a minha parte no sentido de permanecer crendo no Senhor, permanecer fiel até o fim, para que eu possa combater o bom combate, para que eu possa completar a carreira, para que eu possa guardar a fé e receber das mãos do Senhor Jesus, o meu Salvador, a coroa da vida eterna. A lição de segunda-feira vem falando sobre ouvir com atenção. Ouvir com atenção o quê? A palavra de Deus. Aqui a lição diz que Moisés repetiu a lei aos israelitas. Moisés, já diante da nova terra, Moisés não atravessou o Jordão, não entrou na terra prometida, mas Moisés teve o cuidado de repetir ao povo tudo o que o Senhor tinha instruído, tudo que o Senhor tinha ensinado. E Deus prometeu bênçãos para a nação de Israel. Bênçãos se eles fossem fiéis no cumprimento do acordo, se eles cumprissem aquilo que o Senhor estava determinando na sua palavra.
E as promessas que Deus estava ali lhes dando naquele momento eram promessas que abrangiam toda a vida, todas as áreas da vida do povo de Deus, desde a provisão do alimento diário até a nação ser exaltada entre as nações. Mas para isso acontecer, era preciso que eles cumprissem a parte deles na aliança. Precisavam obedecer essa lei. E dessa obediência dependiam a prosperidade da nação. Nós vimos aqui que eles, para serem abençoados, precisavam internalizar estas leis. E estas leis, como eles iriam internalizar? Elas deveriam ser repetidas. E quem eram os responsáveis para repetir estes ensinamentos? Os pais eram responsáveis para transmitir aos filhos os ensinamentos da palavra de Deus, andando pelo caminho, sentado e informando diariamente sobre as promessas de Deus para que seus filhos tivessem o livre-arbítrio e o poder de decisão de escolher servir ao Senhor. Então, eles deveriam ouvir atentamente esses conselhos para que fossem bem-sucedidos em todas as áreas da vida. Eram bênçãos e promessas condicionais. Nós, assim como o povo de Israel, nós precisamos fazer a nossa parte para que estas bênçãos também recaiam sobre a nossa vida. Muitas daquelas pessoas, que saíram do Egito em direção à terra prometida, eles não entraram na terra prometida porque não deram ouvidos, não obedeceram às palavras de Deus. E muitos ficaram pelo deserto. Muitos ficaram vítimas de doença e morte. E nós estamos também caminhando para a Nova Jerusalém. Nós precisamos ouvir atentamente o assim diz o Senhor, para que a nossa vida seja próspera espiritual e materialmente também. Porque Deus é o dono de todas as coisas e Ele nos concede bens para que nós possamos desfrutar e desfrutando destes bens nós possamos compartilhar com outros para que outros sejam conhecedores das verdades da salvação em Cristo Jesus. A lição de terça-feira vai falar sobre honre o Senhor. Como honrar o Senhor? Aí o Provérbios 3, de 1 a 10, vem trazendo promessas maravilhosas que o povo também deveria cumprir. E dentro dessas promessas de Deus para o povo está vida longa e paz, está o direcionamento de Deus para a nossa vida, está o bem-estar físico, está também a prosperidade. Mas essas promessas, mais uma vez, são condicionais. São alianças bilateral, porque Deus requer de nós que nós cumpramos a nossa parte. E outro assunto que o texto fala de Provérbios é que nós devemos honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda. Como assim? Nós somos assalariados, nós tiramos o nosso pagamento e aí Deus nos deu esse trabalho, nos deu esse salário e também Deus agora requer que nós o honremos em primeiro lugar. Tiremos a parte de Deus em primeiro lugar. Que não tiremos depois de pagar contas, depois de comprar isso, comprar aquilo. Deus requer prioridade. Prioridade. A aliança de Deus inclui dízimos e ofertas. Nessa aliança, Deus promete dar forças aos seres humanos para obter bens materiais. E em troca, Deus exige fidelidade à aliança que ele propôs. Por quê? Primeiro, os bens materiais, eles devem lembrar que Deus está cumprindo a sua parte na aliança. E que nós devemos cumprir a nossa parte, administrando com sabedoria e fidelidade os 90% que ficam conosco. Lembrando que por meio dessas bênçãos somos abençoadores de vidas. A devolução ou retenção de dízimos e ofertas é um indicativo da condição espiritual da pessoa. Como está a nossa condição espiritual? Como está a nossa comunhão com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Se estiver fraco, se não estiver acontecendo, com certeza isso vai incidir na devolução dos dízimos e de ofertas. Vai afetar a sua vida espiritual. Ser fiel em nossas posses traz honra e glória a Deus, porque é Deus quem nos dá
E quando nós o devolvemos a Deus, Deus se alegra, Deus é honrado. Deus não pode ser devidamente honrado quando o colocamos em segundo lugar ou lhe damos as sobras. O Deus da aliança exige prioridade máxima naquilo que diz respeito ao nosso tempo de adoração. Estamos adorando a Deus? Estamos participando da comunhão com Deus? E também a qualidade do que lhe oferecemos. Como está sendo a nossa oferta de dízimos? Como está sendo a nossa oferta também em relação à devolução das ofertas de Deus? Estamos sendo fiéis na devolução dos dízimos e ofertas? Estamos administrando com sabedoria ainda aquilo que fica conosco? A lição de quarta-feira vai falar sobre o pacto do dízimo. E é uma pergunta interessante que diz assim: o que o dízimo ou a falta dele diz respeito à sua espiritualidade e conexão com Deus? A lição traz o exemplo da nação de Israel. O povo vivia num ciclo vicioso, um ciclo de obediência e prosperidade e um ciclo de desobediência e infidelidade a Deus. Por meio desse projeto deles de vida, de altos e baixos, eles eram então amaldiçoados, porque eles não reconheciam a Deus em primeiro lugar, eles não buscavam a Deus e por isso tiveram problemas. E Deus, vendo tudo isso, Deus chama o profeta Malaquias e propôs um contrato bilateral ao seu povo. Deus fala assim: ei, vamos conversar. Você se afastou de mim. Vocês se afastaram de mim porque deixaram de me ouvir. Vocês se afastaram de mim porque deixaram de ouvir atentamente o assim diz o Senhor, de procurar me conhecer. Vocês deixaram de se relacionarem comigo. E por isso vocês agora vivem uma vida de infidelidade, estão roubando. E por isso são amaldiçoados. Malaquias 3, de 7 a 11. Aqui existem promessas e deveres. As bênçãos são condicionadas. Deus promete bênçãos sem medidas, se nós formos fiéis. Ele vai abrir janelas do céu para derramar bênçãos sobre nós e vai repreender também o devorador. Mas isso não implica na teologia da prosperidade. Eu devolvo a Deus, agora eu quero isso, isso, isso e aquilo. Não. Deus sabe o que é melhor para nós. A lição passada diz que Deus supre todas as nossas necessidades. As nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, Deus supre. Em contrapartida, nós devemos devolver os dízimos e ofertas para que haja suprimento para conduzir a obra do Senhor. É interessante que Deus nos chama para nós retornarmos a Ele. E eu faço uma pergunta: em que eu preciso retornar para o Senhor? Eu preciso retornar para Deus na minha comunhão, no meu relacionamento com Deus. Eu preciso retornar para o Senhor na devolução dos dízimos e ofertas. Eu preciso retornar para o Senhor na devolução do dízimo ou na devolução da oferta ou na devolução das duas coisas. Em que eu preciso retornar? É uma pergunta para a nossa reflexão. E outra coisa, quando nós retemos o que é de Deus, quando nós não devolvemos a parte de Deus, nós estamos impedindo que outras pessoas conheçam a salvação em Cristo Jesus. Quando nós retemos o que é de Deus, nós bloqueamos a salvação para as pessoas. E Deus vai cobrar isso de nós. Em que nós estamos roubando a Deus? No tempo de comunhão, na devolução dos dízimos e ofertas? Tem gente que só devolve o dízimo, porque a oferta ele não devolve, e isso é roubar a Deus. Tem gente que só devolve o dízimo uma vez, outra não, isto é roubar a Deus. Se você tem o seu trabalho fixo, se você tem a sua renda, se Deus está colocando nas suas mãos a condição de você ser fiel e você não está sendo, você está roubando a Deus. A Bíblia diz. E ao mesmo tempo que está roubando a Deus, você está impedindo pessoas de irem para o céu. É para nós refletirmos. Se a sua vida espiritual não está em ordem, coloque a sua vida espiritual em ordem, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. E você seja também abençoador de vidas para o reino dos céus. A lição de quinta-feira, busquem primeiro o reino de Deus, nos faz pensar que Deus conhece as nossas necessidades.
Deus conhece as nossas preocupações e Deus supre todas elas. Está em Mateus 6, de 25 a 33. Deus nos promete suprir as nossas necessidades se nós o buscarmos em primeiro lugar. Primeiro Deus. Deus quer que nós reconheçamos que Ele é o doador de todas as coisas e que nós devemos, nesta aliança bilateral, cumprir a nossa parte de sermos fiéis a Deus, de usarmos nosso livre arbítrio para escolher a vida de obediência e fidelidade. Que o Senhor nos ajude a cumprirmos a nossa parte na aliança. Assim como Paulo dizermos, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça me é guardada, para que nós possamos receber das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho unigênito do Pai, que o Pai deu para morrer por cada um de nós. E que se nós não estivermos ligados a Ele, nós não o veremos. Nós precisamos crer, obedecer e pedir aos céus forças para que nós sejamos guiados numa vida de obediência. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis e fiéis até o fim, no cumprimento da parte que nos corresponde. Que o Senhor nos abençoe.